Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Continuando a nossa discussão de sistema endócrino, hoje vamos falar de hormônios hidrofóbicos e suas características. Se vocês já viram os vídeos 1, 2 e 3 da série, venham comigo e vamos explorar esses hormônios. Vamos lá! Bom, os hormônios hidrofóbicos, ou a gente pode chamar eles também de hormônios lipossolúveis, são hormônios que têm afinidade, são hormônios apolares, ou seja, são hormônios que têm afinidades por solventes orgânicos. Eles não vão se solubilizar bem em água, então a gente tem um grande desafio, que é como esses hormônios vão ser dissolvidos e produzidos num organismo que é basicamente aquoso. A gente tem lá 70% do nosso organismo composto por água, 50% a 70%. E esses hormônios vão ter que trafegar nesse organismo, vão ter que funcionar nesse organismo que é basicamente aquoso. Como é que a gente resolve esse problema? A gente vai discutir nesse vídeo. Mas antes vamos conhecer um pouquinho desses hormônios. Esses hormônios caem em três classes, basicamente. Os hormônios esteroides, que são baseados no colesterol. Então, são hormônios sintetizados à base sobre a molécula do colesterol. O colesterol é modificado para dar origem a esses hormônios esteroidais ou esteroides. Os colecalciferóis. O colecalciferol é um colesterol modificado, né? Ele é modificado na pele, sob incidência da radiação UV, e são as várias conformações da vitamina D. E a gente tem os hormônios à base de aminoácidos, que nem a gente tinha lá nos hormônios proteicos, que é o hormônio da tireoide, aqui especificamente. O hormônio da tireoide é sintetizado com base no aminoácido tirosina, que é modificado e acaba se tornando lipossolúvel. Então os hormônios tireoidianos também vão ter uma classe própria aqui dentro. A grossa maioria, a maior parte dos hormônios hidrofóbicos são esteroides. Aqui dentro cai testosterona, estrogênio, progesterona, androstenediona, dihidrotestosterona, uma série de hormônios esteroidais. O cortisol, aldosterona, um monte. A gente vai ir discutindo depois quando a gente for discutindo as glândulas específicas. Mas são todos lipossolúveis. Primeiro desafio por um hormônio lipossolúvel é que eu não consigo prender ele em lugar nenhum. Como eles cruzam livremente a bicamada lipídica, por terem essa característica lipossolúvel, a gente discutiu isso lá nos vídeos de transporte de membrana, né? Os vídeos lá iniciais, quando a gente está começando a entender fisiologia. Como eles podem cruzar livremente as bicamadas lipídicas, quando eu sintetizo ele já sai da célula por difusão simples. Eu não tenho como prender ele numa vesícula, que nem eu fiz com os hormônios proteicos, os hormônios hidrossolúveis. Então a síntese e secreção deles está acoplada. À medida que eu sintetizo, eu já libero, porque eu não tenho como prender. A síntese deles vai depender de dois fatores, que são os mesmos fatores que a gente falou lá para os hormônios proteicos. Fator A, disponibilidade de substrato. Que no caso vai ser ou colesterol, ou colecalciferol, ou tirosina, dependendo do hormônio que eu estou sintetizando. Ou seja, eu preciso ter disponível aquela molécula base que vai ser modificada para gerar o meu hormônio. E o B é a disponibilidade da maquinaria enzimática. E aqui é que entra a jogada. Nas vias de síntese desses hormônios, eu tenho enzimas, que são pontos limitantes, e que só vão ter a sua quantidade aumentada quando eu tiver um sinal de que aquele hormônio precisa ser liberado. Então, por exemplo, o glicocorticoide principal, que é o cortisol, o hormônio do estresse, ele tem a sua síntese aumentada por um sinal que vem lá da hipófise, que é o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, que vai dizer para a suprarrenal que precisa começar
a mobilizar o colesterol e converter ele em outra molécula que é básica para essa síntese, e aí eu começo a acelerar a síntese desse hormônio. Então tem moléculas vai ter enzimas que vão ser limitantes. E é nessas enzimas que eu mexo quando eu vou acelerar a síntese ou inibir a síntese desses hormônios esteroidais. Certo? Próximo desafio. Sintetizei e secretei. À medida que eu sintetizo, ele já cruza a membrana e vai ir para o sangue. Meu próximo desafio é, como ele é hidrofóbico, ele tende a se agrupar formando uma gota. Vai se agrupar com outras substâncias hidrofóbicas formando uma gota. E se eu tiver essa gota de gordura circulando no meu vaso, ela forma um trombo. E formando um trombo, eu vou ter um acidente vascular. Um acidente vascular cerebral, um infarto ou algo assim. E eu não posso permitir que isso aconteça. Eu preciso então ter um mecanismo para transportar esses hormônios no meu sangue sem gerar trombos. Então tenho lá a minha célula, uma célula produtora de hormônio lipossolúvel. E aí ela recebeu, vamos fazer uma viazinha bonitinha, né? Ela recebeu um sinal. E esse sinal disse para eu aumentar a síntese do meu hormônio. Então esse sinal vai aumentar a quantidade de enzima, que é a enzima, estou fazendo genérico, tá? Então vou chamar a enzima de enzima, não vou dar nome para ela porque não é nenhuma síntese específica. E aí com isso aumentado, eu vou ter substrato sendo convertido por essa enzima em hormônio. E esse hormônio difunde livremente porque ele é hidrofóbico. Então ele sai da célula para o sangue e para o interstício. E aqui o que eu tenho é enzima catalisando essa síntese. Se eu deixar assim, ele vai formar uma gota. Não quero que ele forme uma gota. Como é que meu organismo resolve isso? Com proteínas de transporte. Então eu tenho proteínas que vão transportar esses hormônios no plasma e essas proteínas garantem que esses hormônios não fiquem agregados em gotículas. Então vamos dizer que o nosso hormônio é um quadradinho. Então estou sintetizando triângulo, é mais fácil, né? O que vai impedir esse cara de formar um gotão? Proteínas transportadoras, que são chamadas de globulinas ligadoras. Que recebem GB, de Globulin Binding. E aí eu tenho diferentes proteínas, diferentes globulinas ligadoras. Eu tenho as globulinas ligadoras de hormônios sexuais, SHBG. Globulina ligadora de glicocorticoides, GBG. Globulina ligadora de hormônios da tireoide, TBG. Então são várias que vão ter afinidades diferentes para os hormônios. E também a albumina, que é uma proteína importante do nosso plasma, também vai fazer essa função de transportar esses hormônios, impedindo que eles formem essas gotículas e formem trombos. Então o que essa globulina faz é apresentar sítios de ligação que escondem esses hormônios. Então uma globulina tende a ligar, são proteínas grandes que têm vários sítios de ligação. E aí esse meu hormônio fica aqui escondidinho. A maior parte do hormônio, em torno de 98 a 99%, vai estar ligado nessas globulinas ligadoras, nas GBs. E entre 1 e 2% vai estar livre. Importantíssimo, o hormônio só estará ativo se ele estiver livre. Então essa fraçãozinha aqui é a fração ativa.
Porque para atuar, ele precisa entrar na célula e desencadear a sua ação, na célula-alvo. E ele só vai poder entrar se ele não estiver conectado na proteína ligadora. Então essa porção 1 a 2% do total é a que vai entrar na célula e agir. Então a fração ativa é a fração livre, sempre, né? 1 a 2% livre. Ela que pode agir. Certo? Então ele entra na célula, agora a gente vai ter um próximo vídeo sobre mecanismos de ação. Mas o importante é, ele só pode agir se ele estiver livre. E aí, por exemplo, se eu tiver alteração da quantidade de proteína ligadora, geralmente eu altero a quantidade total desse hormônio que eu tenho no meu organismo, mas eu não altero a fração livre. Então, a ação do hormônio continua igual, mesmo eu alterando a quantidade da proteína ligadora. Isso é comum, por exemplo, na gestação, que o volume plasmático aumenta, eu mudo a quantidade dessa globulina ligadora, mas eu não tenho mudança significativa na função biológica desses hormônios. Então, biologicamente ativo é a fração livre. Certo? Espero que esse vídeo tenha deixado um pouco mais claro para vocês a importância de entender esses últimos 2 vídeos, né? Tenha deixado claro para vocês a importância de entender a natureza química desses hormônios. Porque isso influencia muito na forma como é secretado, na forma como é transportado, na forma como age. A gente vai ter um vídeo agora sobre o mecanismo de ação dos hormônios hidrofílicos e hidrofóbicos, tudo no mesmo vídeo, se eu conseguir me conter para colocar toda a informação no mesmo vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, peço que deixem aquele like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, ativem as notificações que tem bastante coisa boa vindo por aí. Como sempre, desejo ótimos estudos para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!